importante porque trabajamos muchos años un tema de visibilizar o adversario, ¿no? De visibilizar al adversario. Ven con mucha claridad el banano, porque históricamente era una zona de compañías bananeras. Entonces las tinham una impresión de un banano, ser del banano como adversario. Un peligro de Abacaxi que eles pararam nessa zona, com um movimento eles pararam na expansão de Abacaxi. Então eles veem muito claramente o monopólio do abacaxi como um adversário, mas não a palma africana. E eles estão rodeados de palma africana. Você trabalha com eles no território e tudo ao redor está cheio de árvores, plantas de palma africana, mas não identifica isso. Há uma naturalização da situação que tem que ver com a palma africana, que é a siembra mais importante agora para eles, exportar, mas não visualiza essa situação. Então, fizemos tudo isso, mas decidimos que tínhamos que pensar como podíamos precisar, porque francamente não encontramos muita precisão. Então, entre outras coisas, nós soubemos do trabalho do Bruno Simões, em suas trabalho forense, pericial, com povos originários, trauma psicossocial, trauma coletivo. Pensamos que isso era muito importante e eventualmente logramos, e estamos muito contentes de levar a Bruno com nós e trabalhar esses temas. Mas antes disso, nós fizemos uma convocatória que eu quero contar, que acho que é importante o que estamos fazendo. Nós convocamos ativistas, psicólogos, psicólogas, trabalhando com grupos, comunidades, etc. Logramos reunir a 28 de Costa Rica, que trabalham com camponeses, lutas de camponeses, lutas ecologistas, defensa do rio. De Guatemala, companheiras que trabalham com comunidades de povos originários que sofreram a guerra contra insurgentes e o extermínio em Guatemala. Também hondureños de Honduras que fugiram do golpe de Estado, estavam em Costa Rica. Também companheiras de Nicarágua que trabalham com migrantes em Costa Rica, na fronteira. E fizemos uma experiência, e organizamos desta maneira. Primeiro trabalhamos alguns casos, 3 casos em grupos. Um caso era de um comitê de migrantes desaparecidos de Honduras, com o qual trabalhou um costarricense com eles. Estes são migrantes de Honduras que desapareceram no trajeto em México, tratando de chegar a Estados Unidos. E um trabalho de um grupo organizado de familiares de desaparecidos que tem sua reivindicação, seu trabalho. Então, o companheiro que trabalha com eles expuso, contou a experiência, deu muitos elementos e trabalhamos o caso. Também trabalhamos o caso de migrantes nicaragüenses na fronteira, em Costa Rica. É muito importante porque a zona da fronteira é uma zona que supostamente, por lei, tem 2 milhas, que não podem ser ocupadas por ser terra de fronteira. Mas isso se aplica quando são camponeses, quando são pobres. Não se aplica para o agronegócio. E o agronegócio é importante porque é uma zona de selva de abacaxi e tem muito trabalhador migrante de Nicarágua. Que sai de Nicarágua, vai trabalhar e cruza a fronteira. Isto é importante porque há muitos problemas de saúde na selva de abacaxi.
Então, quando os trabalhadores nicaragüenses enfermam de doença, que fazem? Van de volta a Nicaragua. Então, nunca estão nos registros de saúde. Eles vão de volta à sua comunidade e até que curam, luego são muito explotados. Recientemente se logró formar un sindicato de migrantes. Então, falamos de toda essa situação como trabalho concreto que estes compañeros fizeram. E a compañera de Guatemala, a Evelina América, que não sei se conheceram quienes estiveram em Relapse, falou do seu trabalho com comunidades e, sobretudo, mulheres que foram vítimas da violação durante a guerra, que foram sequestradas, que foram humilhadas, toda outra linha de trabalho. Então, examinamos os casos e depois fizemos um trabalho organizado por estações. Fizemos 4 estações. E a ideia era que todo o grupo, depois de examinar os casos, notava de forma tal que toda pessoa que participava em todas as estações. Não? Uma estação era âmbitos onde pode operar o dano psicossocial. Isso era mais descritivo, mas nós pensamos que era importante. Em que âmbitos pode dar-se o dano psicossocial? Identificamos vários, vou ler muito rápido, por exemplo, âmbitos territoriais, ecológicos e econômicos. Por exemplo, projetos hidroelétricos, monocultivos, extractivismo, etc. Um cambio drástico no paisaje. Não tinha acesso a caminhos, já não tem nenhum acesso a nada. Um cambio drástico do hábitat do entorno. Outra dimensão era cultural, simbólica e espiritual. Um dano sério à espiritualidade coletiva. Por exemplo, a população maia em Guatemala. E a afetação séria à possibilidade de transmissão de crenças e ensinanças. O rompimento da linha comunal ou grupal de transmissão de ensinanças. O fenômeno de transculturação. Transculturação, é decir, uma cultura estranha que chega e se torna dominante. Depois, identificamos âmbitos do actuar profissional e institucional. Por exemplo, burocratização do DOR, de parte de pessoal de saúde e profissionais. Revitimização. E diferentes tipos de violência. Também identificamos âmbitos da segurança pessoal e coletiva, ameaça à vida, violência, femicídios, desaparições forçadas, etc. Por outro lado, também identificamos repressão política, diferentes tipos de repressão política, e também o que chamamos âmbito criminal, narcotráfico, trata de pessoas. Por exemplo, que no caso dos hondureños, atravessando México é um tema crucial, a actuação do narcotráfico e de trata de pessoas. Esse era só um intento de ver onde podemos falar deste assunto do dano psicossocial. Já a segunda estação era mais complicada, porque quisemos trabalhar como abordar, como proceder, como fazer para começar a trabalhar o tema do dano psicossocial. E aqui se señalaram coisas como a necessidade de reconhecer disposição ou não de falar do dano de parte da pessoa. Necessidade de autocuidado e formação de quem vai trabalhar o tema do dano nas comunidades, a diversidade, ao mesmo trabalhar com familiares, crianças, homens, mulheres, não?
y necesidades de identificar, nós chamamos ganchos, no sé si entienden, que permitan empezar a abordar. Por ejemplo, las conversaciones, visitas, recorridos, buscar maneras de entrar, ¿no? Posicionar procesos de duelo, y no son materiales, también simbólicas, transformaciones repentinas, etc. La necesidad de simbolizar colectivamente qué pasó, memoria histórica, memoria colectiva, conocer las claves simbólicas de los colectivos, identificar actores claves, no hacer show do dano psicossocial. Não é uma questão para fazer um show da pessoa, nada por assim, não revitimizar de nenhuma maneira. A necessidade de trabalhar os espaços cotidianos e cuidar muito o manejo de expectativas do que se está fazendo, trabalhando isto. E daqui surgiram muitas perguntas, porque nós temos, esta não é uma preocupação acadêmica, teórica, conceitual, aunque nós queremos avançar e clarificar, já vou chegar a isso. É uma coisa prática. Nós queremos actuar para trabalhar o tema do dano psicossocial de forma tal que podamos ser úteis para movimentos coletivos comunitários. Isto implica, entre outras coisas, a via judicial. E foi muito importante que as advogadas do CEGIL, que é um centro que trabalha casos de direitos humanos que chegam à Corte Interamericana, participaram no encontro. Isso foi sumamente interessante. Então, tínhamos uma série de perguntas. Como processar hechos, fatos que não vão por via judicial? Coisas que passaram que não há possibilidade de levar a via judicial. Como afeta nosso próprio ingresso às comunidades? Como estabelecer diferença entre um peritaje psicológico e um peritaje psicossocial? E passa se não se quer coletivizar o dano, se não há condições do grupo na comunidade para fazer fatos coletivos. Como validar a ideia do dano psicossocial? São algumas das interrogantes. Isso tem que ver com a segunda estação. A terça era que conceitos podemos associar com a ideia de dano psicossocial. Não trauma psicossocial, dano psicossocial. Que conceitos? E aqui identificamos afetação, que talvez não estamos falando da mesma coisa exatamente. Quando é dano e quando é afetação. E quando uma afetação se torna dano. Que não podemos separar da discussão do trauma. Porque temos trauma com três componentes, não? Trauma seria um evento estressante, intenso, não? Que sobrepassa as defesas e tem um dano duradouro. Entendemos trauma assim. Você pode ter um evento terrível, mas não sobrepassa as defesas, a capacidade de resistência. Não? Ou pode ter isso, mas o dano não é tão duradouro. Então, como distinguir a afetação, dano, e como distinguir isso do trauma? O conceito da memória histórica. O conceito da comunidade, que não é um conceito homogêneo, essa é parte da nossa crítica à forma que tem sido construída a psicologia comunitária latino-americana. Porque há uma concepção que homogeneiza ao conceito necessariamente da comunidade, porque a comunidade é um conceito homogeneizante. E isso pode não evidenciar as diferenças, as contradições. E neste contexto é importante, porque as comunidades
no son homogéneas. Otros temas, desesperanza tranquila. Otro, violencia estructural, vínculos y alteridades. ¿Quién genera daño? ¿Cómo se construye a otra persona en esa elaboración del daño? La idea de desastre social, desastre natural, porque un desastre natural tampoco es natural. Es un fato de la naturaleza, mas tiene que ver con desastres sociales. Si a forma de sembrar las montañas de Costa Rica no fuese alterada los años 80, no teníamos las mismas inundaciones en la población del sur del país. Es un fato social, una política, que después se torna un desastre natural. Después, un psicosocial, esta idea de diferenciar el psicosocial del colectivo. Un psicojurídico, ¿cómo entender eso? Un duelo psicosocial, ¿cómo entender eso? La idea de víctima, sobreviviente, culpable, ¿no? ¿Quién es culpable del daño psicosocial? ¿Qué sentido tiene hablar de víctima? Yo soy un que considera que es muy importante hablar de víctima, sin victimizar, porque víctima es un camino para establecer responsabilidades. Usted no identifica víctimas, usted no va a establecer responsabilidades, o va a terminar diciendo que todos somos responsables. Y si todos somos responsables, da una cosa específica. El asunto no es permanecer víctima. El asunto es identificar un daño, porque esa persona no sigue siendo víctima. Hace otras cosas, tiene una vida. La idea de reparación psicosocial, de sufrimiento ético-político, consideramos que era muy importante relacionar con todo esto, y subjetividad política. La cuarta estación, que consideramos estratégica, porque nos queremos desarrollar instrumentos que permitan actuar, que permitan compartir una metodología, una concepción y tratar de tener una incidencia. Entonces, esta cuarta estación era intentar identificar dimensiones del daño psicosocial e indicadores posibles del daño psicosocial. Y llegamos hasta aquí. Llegamos posibles dimensiones generales, las situaciones de daño psicosocial, miedo o angustia compartida. Si tem daño psicosocial, consideramos que tem miedo o una angustia compartida. Sofrimento, fatalismo, incapacidad de articular proyectos con otros, desmantelamiento de proyectos comunes, paralización, rupturas na cotidianidad, son características de situaciones de daño psicosocial, excesos de violencia. Yo sé que hablar de exceso de violencia es complicado, pero sí, violencia plus violencia, violencia excesiva, violencia mucho más necesaria para lograr cosas. Inseguridad, un tejido social trastocado no material y no simbólico. Es decir, pérdidas materiales, simbólicas y espirituales. Y una angustia y alerta permanente. Consideramos que podríamos trabajar esas dimensiones y derivar algunos indicadores que son los siguientes. Primero, que consideramos un indicador por excelencia de situaciones de daño psicosocial, falta de confianza. No hay confianza en la comunidad, en nosotros, no autoridades, no Estado, falta de confianza. Inseguridad identitaria. Inseguridad, lo que éramos ya no somos. No sabemos qué podemos ser. Hay posibilidades de elaborar memorias, los vacíos, ausencias, los relatos y testimonios, a carencia de instancias de encuentro
e a carência em geral do artístico-cultural, muito mais limitada, um individualismo, uma fragmentação, aislamiento, por supuesto, síntomas psicossomáticos, insomnio, etc., típico da trauma, danos corporais, despojo de identidade e alteração da relação com territórios, com o hábitat. Cambios drásticos na situação, o rol laboral, o rol ocupacional, cambios drásticos nos projetos de vida e indefensão. São algumas das ideias. O intento é tratar com esta construção coletiva de precisar alguns conceitos que consideramos não tão necessariamente elaborados e também estabelecer um marco de instrumentação que permita actuar. Eu quero clarificar aqui, nós temos actuado em muitas situações, muitas. Criminalização da violência, luta pela terra, situações socioambientais, mas nunca um método compartido, nunca. E nunca intentamos legitimar um procedimento como logrou fazer Bruno com o trabalho no nível judicial com povos originários. E pensamos que esse é o nosso reto, porque não é uma coisa de uma pessoa, são muitas situações e é muito fácil ver a demanda. Por exemplo, numa mesma conferência, vou falar por última vez, mas na última conferência, onde ele falou, brincou um companheiro, um líder muito importante, ecologista, imediatamente ele disse, pois temos uma situação, porque estão construindo uma carretera que atraviessa duas comunidades que estão totalmente afetadas por lo que está passando, querem evidenciá-lo, tá? Você tem que ir lá e colaborar com eles para mostrar o que está passando. Nós queremos fazer isso, mas temos que construir um dispositivo, uma forma de atuar comum que permita fazer, entender, trabalhar com as pessoas e também ter um efeito sobre sua situação, sobre sua condições de vida, sua relação com o Estado, sua relação com as forças que os adversam. Então, estamos nisso. Até aqui chegamos, no dia 2 de outubro, teremos a próxima reunião, onde vamos fazer um intento de tratar de tomar toda esta reflexão e converti-la em pautas, em metodologia. Não é uma tentação técnica, é uma ideia de estabelecer uma linguagem comum, procedimentos comuns e também lograr ter uma presença pública, política, contribuir ao debate público sobre as situações e, se é possível, também aos procedimentos judiciais que enfrentam camponeses, que enfrentam comunidades, que desviam, que tomam, recuperam rios, ¿no?, que foram tomadas pelas grandes empresas, etc. E eu considero que esta é uma maneira de continuar trabalhando na linha de Martín Baró e buscando ter uma incidência prática que, por supuesto, também vai ser conceitual e teórica, porque não conseguimos um divórcio entre teoria e prática e tampouco acreditamos que os que fazem uma prática têm que separar-se da elaboração teórica, porque então permanece como a elaboração teórica, ensinam nas universidades, escrevem os textos, são as pessoas que nunca se comprometem com os movimentos sociais. Até aqui. Obrigado. E temos problemas e sofrimentos dentro do aberto ao público para perguntas.
senhor quer conversar também. Ele quer saber se a gente já está fazendo alguma coisa nessa direção, o quê, faz as nossas pesquisas. Eu queria perguntar, professor, especificamente o que tem sido feito no trabalho para atendimento psicossocial, o trauma psicossocial das crianças que estão submetidas à violência do Estado. Tem produção recente? Quem está trabalhando com isso? Algumas experiências, mas requer, obviamente, muito mais trabalho. Por exemplo, quando nós trabalhamos com conflito na terra, que foi muito violenta a situação onde nós trabalhamos, eu trabalhei 6 anos, era uma zona com narcotráfico real, narcotráfico com nome apelido, onde camponeses tiveram 2 mortos e obtiveram 19 desigualdades. Ou seja, foram suas chozas, suas viviendas foram destruídas pela polícia, foram levadas à prisão 19 vezes. Então, tínhamos um grande tema lá com as pessoas, as crianças, não? E o que nós fizemos muito foi, por exemplo, roleplay. Fizemos experiências onde uns faziam de policias reprimindo, outros de crianças, com as crianças, e trabalhamos isso com elas, com dibujos, com relatos de experiências pessoais compartilhadas para tratar de trabalhar o assunto da violência que recebiam diretamente. Coisas como essas, não? Nesse contexto. Não era exatamente um tratamento conceptual do trauma, mas tem que ver porque eram populações, vocês podem entender, muito afetadas, porque viveram isso por anos. Nós tratamos de trabalhar com esse tipo de metodologia, digamos, acompanhando o processo com crianças. Estou pensando se há trabalho específico com a ideia de trauma psicossocial em outras populações, mas não lembro, acho que não, com migrantes, outros com esse conceito com crianças. Acho que não em Costa Rica. Em El Salvador, Martín Barón trabalhou a ideia de trauma psicossocial com crianças e acho que a experiência de Palestina, que eu falei também, mas não conheço muito mais. Precisa de perto Ah, tá, bem. Então, na verdade, eu vou tentar organizar uma pergunta, né? Vou tentar organizar uma pergunta que é um pouco do que eu estou pensando ultimamente, que eu acho que a ideia de dano psicossocial me faz pensar em coisas e atuando, enfim. Tem 2 questões básicas, assim. Uma é quando a gente trabalha com dano psicossocial de um evento traumático que aconteceu ali agora, né? E a gente vai trabalhar com os efeitos disso, sei lá, um desastre, milhares de situações, mas que aconteceram nesse tempo presente do sujeito, né? E eu fico pensando também numa outra dimensão, que são experiências traumáticas sociais, que não estão mais presentificadas em uma ação declarada, mas que se mantém, sei lá, no contexto brasileiro, acho que eu estou falando da presente do processo escravocrata,
né? Da escravidão. Da escravidão, que é uma experiência que dura 350 anos, né? E não é mais, mas também é. E aí eu tenho tentado entender também, quando isso está fora de uma experiência presente, como que a gente vai pensando as transmissões desse trauma nas relações familiares também. Porque daí a gente começa a ter um problema, que é quando a gente fala de trauma psicossocial, tem algo que é do externo, sobre o sujeito, né? Mas quando a gente pensa nessas coisas que não estão mais marcadas no presente, é difícil de compreender como que elas estão sendo transmitidas fora de uma cena. Por exemplo, penso na questão do racismo, como que esse dano gera fora de uma cena em que houve alguém que intencionalmente foi racista com o outro. Mas como que isso vai sendo transmitido e atingindo as relações, inclusive as relações geracionais desses sujeitos. Porque eu acho que o que eu tenho me questionado é como é que a gente pensa sobre isso sem cindir coletivo e singularidade, de novo, sabe? Sem dizer, isso que esse sujeito apresenta é fruto disso, mas depois de um tempo escutando o sujeito, você vai vendo que está amarrado também na trama da vida dele familiar, na trama dele, enfim, né? E acho que como que vocês estão pensando isso, a gente precisa se encontrar para conversar sobre isso, como é que tem sido essa discussão aí, né? Que eu acho que isso é extremamente importante para a gente, principalmente para a gente que está trabalhando com o conceito de sofrimento ético-político. É isso. Acho que entendo. Os exemplos que eu estou falando, sim, é muito a situação que se introduz e tem um efeito. Isso é o que nós estamos tratando de imaginar agora. De ser um movimento japonense toma puente e é duramente reprimido e isso tem um efeito, ou uma população chega a senda de abacaxi, elimina um território como era, tem um efeito. Estamos sobre isso, verdade. Mas é interessante porque você disse que se vocês revisam a ideia de trauma psicossocial de Martim Baró, não é essa lógica exatamente. Porque ele, a clave lá é a ferida nas relações. Então, Martim Baró não fala, como eu estou exemplificando, muito de eventos, situações que se introduzem e alteram. Ele está falando de uma ferida existente nas relações. Não? E acho que isso abre uma perspectiva, porque tem que trabalhar e identificar qual é a ferida existente nas relações. Eu quero mencionar de novo, porque foi impressionado por sua interpretação, o que disse no encontro que fizemos na rede de articulação dos povos da Terra, o que disse Julieta Paredes, feminista comunitária boliviana que participou. E en un momento, ella, a mí me pareció sumamente interesante. Ella dice, no falemos de racismo, falemos das pessoas racistas. E ela dice esto, está falando para psicólogos e psicólogas, ¿no? Falemos dos mecanismos que fazem que uma pessoa concreta pode ser racista. E eu entendi muito desse Chimarrão, não? Uma sociedade que produz pessoas racistas é uma sociedade aberrante, é uma sociedade profundamente ferida, tem uma ferida presente. Então, o assunto para ela, falando aos psicólogos, é trabalhar que mecanismos criam esta coisa estranha que é uma pessoa racista, porque é totalmente aberrante. E é produto, obviamente, de uma ferida histórica, colonial, existente, que está lá.
Então eu concordo, nós não podemos falar só da ideia de trauma psicossocial só como vem. Os exemplos que nós estamos trabalhando nos obrigam praticamente a isso, porque são violações, actos de guerra, cambio de território, expansão de monocultivos, mas a ideia propriamente de Chiparrón não é exatamente essa, é trabalhar desde as feridas nas relações entre grupos humanos, identificándolas como a fonte da sofrimento individual. E acho que isso não é difícil de pôr nessa perspectiva. Só um pequeno comentário, primeiramente, só para a Julieta Paredes, ela um pouco antes, eu também estava lá nesse encontro que a Julieta e o Inácio estavam, ela conversou comigo um pouco antes, e ela perguntou o que era para ela falar, né, o que a gente esperava e tal. E uma das coisas que ela falou, então é assim, porque aqui vocês estão pensando qual pode ser a atuação, foi a palavra que ela usou, do psicólogo. Eu acho que essa resposta que ela fala, essa fala que ela coloca nesse momento, tá um pouco direcionado nesse sentido. Então, claro, é uma coisa que ela estava ali respondendo a psicólogos que chamaram ela para conversar com ela, né? Isso é importante demarcar, porque eu acho que fica não era uma fala genérica, né? Quando ela fala isso, ela está falando justamente das relações e como isso deve ser colocado numa dimensão subjetiva, psicológica. Eu queria fazer só um comentário a partir desse negócio que a Aline comentou e te fazer uma colocação, Inácio, para poder comentar um pouco. Eu acho que isso que você falou, então, até uma questão que é a seguinte: você também vai tendo diferentes níveis das coisas acontecerem. Porque uma das coisas que aconteceu comigo, por exemplo, que estava cumprindo uma demanda específica sobre um determinado evento, eu queria falar, mas isso aqui é estrutural, camarada. Entendeu? O evento que eu tive, aquilo ali era só ele, os próprios índios me falavam isso, os Krenak me falavam isso. Isso começou há pelo menos 500 anos, há 300 anos está mais forte, há 200 anos está acontecendo isso, e isso é um pedacinho do negócio. Você está querendo, mais uma vez, só falar desse pedacinho que todo mundo vem conversar aqui. Mas essa era a demanda que os caras estavam me dando. E se você fala também que é uma coisa colonial, aí você cai também num campo que tudo é tudo e nada é nada. Então como que a gente consegue fazer isso? É estrutural? É claro que é estrutural. É importante saber disso, é importante trabalhar com esse coisa. Mas a gente está falando de 15 jovens assassinados no Cabula. No dia tal. E aí nós vamos conversar sobre isso, e aí nós vamos pensar qual que é a melhor maneira de debater isso. O racismo estrutural está dentro disso, com certeza. Mas tem essa sutileza, né? Tem essa coisa de saber, né? Porque é isso, intergeracional, é totalmente... ele é heterogêneo, né? De diferentes formas. Como que a gente consegue operar com isso, né? Eu vou só fazer uma complementação, que aí você vai e responde pensando as duas coisas. E aí, Bruno, o que eu estava pensando também é que, assim, tem uma dimensão que é, sei lá, aconteceu um evento de 15 jovens, vamos debater o racismo aqui com esse grupo. Mas, por exemplo, quando esses sujeitos vão individualmente para um espaço terapêutico, vamos colocar, né? E aí eles começam a trazer uma série de questões de uma vivência que está pautada porque é um racismo estrutural, né? Mas isso está misturado, né? Eu tenho chegado em lugares que, assim, eu posso olhar isso daqui e dizer isso é efeito do racismo, ou eu posso olhar isso aqui e dizer isso é efeito de uma relação problemática familiar. Você entende? E o que eu tenho encontrado na minha experiência, nas minhas tentativas de entender, é que quem está sentindo isso sou eu. O sujeito está com aquilo, com aquele comportamento, com aquilo que quer que seja, provavelmente pelas questões raciais e também pelas questões familiares. Uma coisa não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que a gente que precisa protocolar. A questão como que a gente escuta, ela tem dois problemas, porque modifica a forma como você intervém, pensando no espaço terapêutico, né? Então, assim, se você escuta pela questão de um processo do racismo estrutural,
Você não vai provocar o sujeito. Você vai colher uma dor histórica. Por outro lado, aquilo está misturado com os recursos e repertórios que esse sujeito construiu na rede familiar dele, por exemplo, na rede comunitária. Isso também diz da condição dele enquanto sujeito coletivo, mas aquela mesma questão que se apresenta também diz da condição singular, daquela relação familiar, sei lá, porque os pais casaram, porque, sei lá, porque você nasceu e a menina viu a vida toda isso. A gente casou, casamento falido, e aí isso gera uma série de problemas que tanto se apoiam pelo processo racista quanto por essa história individual, né? E aí a questão que eu fiquei pensando é como que a gente vai pensar esses danos na relação, em dimensões geracionais, no sentido de como que isso é transmitido, pensando na questão do racismo, que no Brasil é uma questão muito forte para a gente, como que os danos desse processo de 350 anos, sei lá, 5 gerações atrás da mãe dessa paciente, então a gente chega numa geração escravocrata, como que vai sendo transmitido esse lugar, seja pela via do cuidado, do que se acredita sobre aquele corpo negro que nasce de si, pelas condições com que se nasce. Assim, eu acho que tem alguma coisa aí que sabe, assim, e aí como é que a gente escuta mesmo, assim, porque um trauma histórico, ele tem reverberações históricas, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Quando a gente chega quando isso se apresenta numa síndrome do pânico, quando isso se apresenta num sintoma, o sujeito não dá conta, o sujeito não consegue formar na faculdade, ou o sujeito abandona a sua vida. Dizer só ao sujeito que isso é fruto do racismo não dá conta nem de fazer ele mudar, e nem de fazer, eu acho que isso é mais problemático, que ele pare de sentir. Você dizer a uma pessoa que ela não é lida como bonita, porque existe um padrão branco de beleza na sociedade, não faz com que ela passe a se sentir bonita. Entender isso não necessariamente vai interferir na forma como ela se vê e se sente. Né? E não sei, interfere, assim, quero dizer que tenho visto que saber do processo e leitura da análise crítica ajuda, mas uma hora também dói, é difícil e nem sempre isso vai vivendo sentir, e aí a gente vai vendo um monte de inclusive, pessoas da militância que vão avançando na leitura crítica, que se apresentam de uma maneira muito interessante, e aí de repente a pessoa se mata, sabe? Assim, de repente, você diz assim, nossa, mas essa pessoa estava em todos os eventos, ela produzia coisas maravilhosas, ela estava aí no mundo e que horas que ela estava com ideação suicida, sabe? E que horas que a gente consegue ouvir isso, esse elemento de um sujeito que, enfim, né? Acho que tem muita coisa, eu vou parar de falar, porque, sei lá, depois de continuar. Então, eu acho que tem essa coisa das diferentes camadas mesmo. Eu acho que tem que, entre o racismo estrutural e o que está acontecendo no cotidiano, e acho que um pouco do exercício que o Inácio coloca é tentar, de alguma maneira, criar categorias ou campos ou possibilidades de demarcar algumas coisas. Então, aí, um pouco para criar uma metodologia, todas essas palavras assim, que o nosso campo estão a ser sacadas, parece que fica meio esquisito, né? Vamos pontos conceituais para demarcar uma metodologia. Isso dá um certo arrepio pensar que a gente está falando dessas coisas para criar desse tipo de vivência que a gente está falando, mas acho que eu estou tá dando para entender, né, o que eu estou falando. É criar um caminho mesmo para a gente conseguir reconhecer isso e ter algum tipo de coisa. E o que eu queria te fazer uma observação, Inácio, se você pudesse comentar, é que o Inácio, o Maral fala na ideia de trauma psicossocial dele, ele coloca de maneira, é uma coisa isso é super polêmico, porque é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Ele vai falando também das potencialidades que o trauma, que o evento psicossocial pode trazer. Então, por exemplo, agora eu tive um quilombo do Maranhão fazendo um trabalho lá, sobre justamente uma duplicação, está cruzando o quilombo, eles querem duplicar uma estrada lá no quilombo lá no Maranhão, e eu fui lá fazer um trabalho com o pessoal, e aí, se por um lado a duplicação é um horror e não deve acontecer, eu sou radicalmente contra que aconteça, espero que aquelas pessoas consigam se organizar para que essa duplicação não aconteça, inclusive tirem a estrada de lá e que a estrada vá para Pindamonhangaba, Terra do Alto, e pare de passar lá, entendeu? Agora, essa estrada que está sendo duplicada fez com que as pessoas se organizassem, como elas nunca tinham feito. Isso veio nos relatos de maneira muito presente.
Uma comunidade que as pessoas isso acontece muito, por exemplo, você vai num lugar de movimento sem teto e você vai ver falas muito fortes daquilo que estão chamando da luta que cura. Quer dizer, sintomas muito pesados de doença mental, coisa assim, que a luta social e a organização passa a trazer. O Inácio Cortibarão fala um pouco dessa dialética do trauma psicossocial. Não é só uma coisa ruim, digamos assim. E é muito polêmico levantar isso, né? Não sei nem muita gente no microfone para falar, para não ficar fumado. Mas é porque se pudesse falar um pouco dessa dimensão também, porque parece uma coisa que é só dor, sofrimento e tal, e o que isso pode produzir de diferente, de potente e tal, né? Eu acho que é. Só um pouquinho. Eu venho acompanhando os estudantes secundaristas aqui em São Paulo, que fizeram ocupações nas escolas, não sei se o senhor ouviu falar. E, enfim, eu acabo também observando todo tipo de violência que a Aline e o Bruno falaram, de todos os níveis possíveis. Todos os níveis. Claro que os mais violentos são da polícia contra os alunos e os professores, mas de aluno contra aluno, de professor contra aluno, em todos os níveis institucionais e não institucionais possíveis. E aí, enfim, acabo pensando sobre tudo isso, né, sobre os impactos psicossociais da violência e de todos os níveis da violência, mas na semana passada, uma retrasada, eu estava num ato com os alunos e os professores, poucos professores, na verdade, mais alunos, porque nós estamos num projeto de ficar sem ensino público, né? Já está sendo aprovado o fim do ensino médio, ano que vem provavelmente já vai ser tudo à distância, já temos inscrições, já está acontecendo, e em menos de 5 anos provavelmente não teremos nem mais creche. E a universidade, daqui a uns 10 anos, não vai mais ser pública também, né? No máximo. Então, uma professora me falou da violência que ela veio sofrendo nos atos, fisicamente e psicologicamente, e da perseguição dos policiais sobre ela, apontando inclusive uma arma na cabeça dela e do filho dela. Falando que ia matar o filho dela para ela ver que não é mais para ela ir lutar a favor da educação. E aí ela contando essa história, ela falou assim: você acha que é mimimi? Como que fala mimimi? Falsidade. Ela está brincando. Não é importante o sofrimento dela, é falsidade. E aí eu me dei conta de que para a gente pensar o que fazer com a violência, primeiro as pessoas precisam entender que a violência é social. Isso não está claro ainda. O que é psicossocial e o que é uma construção social não está claro ainda. E isso é tão forte para alguém vir e perguntar: isso é mesmo mimimi? Estou reclamando de barriga cheia da violência que estou sofrendo? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que nem lá na ação quase que a gente não chega. A gente está um pouco antes ainda, está regredindo. É isso. Queria comentar o que entendi. Por um lado, eu acho que o tema é muito atrás. Qual é a relação entre o estrutural e o concreto individual, mas tem que entrar no tema das mediações, não? O factor estrutural opera com mediações, senão a consciência de classe seria automática. Tem mediações, então tem que trabalhar as mediações em toda a sua diversidade, toda a sua. Não é só estrutural, não sozinha, não. E depois, acho que é um tema interessante que até a Bruna aqui não tenho claro, porque
justamente esse Martíbaro fala de que o trauma psicossocial também produz situações que podem ter efeitos positivos, resistência, criatividade, etc. Aí acho que teríamos que discutir o que estamos entendendo por trauma. E talvez aí a distinção dano-trauma é interessante, porque um dano não necessariamente é traumático. Pode ser enfrentado e pode criar. Mas se é um trauma, desde diferentes âmbitos teóricos, é algo que sobrepassou não a capacidade de enfrentar, de defesa, rebasou e tem um efeito. Eu acho que temos que aclarar, é uma discussão complicada, não, de psicoanálise e outros lados, mas temos que um pouco ubicar a ideia de dano e a ideia de trauma, e isso pode ser complicado. Também na teoria do trauma tem uma ideia de traumatização acumulativa. E a ideia que o trauma, a situação traumática, não chega só. É sempre acompanhada por outras, e uma multiplicação, porque uma se soma a outra, etc, etc. Eu acho que haveria que aclarar tudo isto mais, genera a mim muitas dúvidas, não? Porque acho que é importante trabalhar a ideia da afetação quando é um dano e quando é traumático para o grupo, coletividade, no grupo maior. Não? Acho que temos um grande desafio lá, porque estou bastante certo que não há muita literatura aclarando isto. Se fala de uma maneira muito laxa do dano psicossocial, todas essas coisas, e falta precisão. E, sobretudo, se queremos que isso atue na esfera pública, na esfera legal e na esfera das lutas concretas e dos sofrimentos concretos. Eu não queria falar em Spinoza, mas não consegui segurar. Eu acho também que para nós, na psicologia, eu tenho, até conversando com o Dr. Douglas, nessa discussão nossa toda, ninguém duvida que é estrutural, é colonialista, o nosso capitalismo é mediado pelo colonialismo. O que nós precisamos fazer agora é achar o que a psicologia crítica, que entende isso, consegue trabalhar sem se camuflar em antropólogo, sem se camuflar em sociólogo, porque os sociólogos falam já isso muito bem. Então, como vocês estão dizendo, nós temos que trabalhar nessa dialética singular, particular e universal. Esse estrutural que você já falou, intermediário. Isso tudo já... E eu acho interessante esse outro conceito, que eu não sei se foi do Baró ou foi dessa chilena, retraumatização, como você disse. O trauma não é algo que aconteceu e ficou como uma pedra dentro dele. Ele está sempre sendo atualizado, a gente já está prestando atenção nisso. E essa distinção entre dano e trauma achei muito bom, porque ele operacionaliza mais aquilo que o Spinoza fala, que eu acho isso muito interessante. Os afetos, eles têm duas dimensões. Eles têm a dimensão da paixão e a dimensão da emoção, que é a ação. Isso que dá o ético político dos afetos. Os afetos são esses encontros, as relações que me afetam de forma que aumenta a minha potência para perseverar na minha independência, na minha vida ativa, ou diminui a minha capacidade de viver ativamente independente. Ele chama de paixão. Isso que a gente tem que estar trabalhando. O trauma é aquele que impossibilita a ação coletiva. Porque o único remédio, como todo mundo fala, o professor fala, é o poder coletivo. Não existe uma outra força de um outro remédio. É o poder coletivo de formar um comum. E o trauma, ele quebra. Como você falou, quais são as duas... Você estava dizendo uma coisa que ele tem preocupado. A gente, na psicologia crítica,
falamos de separação entre corpo e mente, afeto e razão, mas na hora das ações nós esquecemos totalmente os afetos. Ele não vê mais ninguém falar em afeto, só falar em estrutura, separando inclusive razão de emoção. Nós temos uma pesquisa, por exemplo, um exemplo, como você, o fatalismo ou o medo, depende da ação que ele está desencadeando. Tem uma pesquisa sobre vergonha dos indígenas, mostrando que a colonização transformou. Não existe uma emoção pura. A vergonha está sempre acompanhada de outra. Tem a vergonha dos indígenas, que não tem culpa. A nossa vergonha tem culpa. A colonização vem. Então, aí tem um dado que a psicologia está podendo trabalhar. Como que essa vergonha vira culpa de forma que o individualismo cai rompo com os companheiros, quando a vergonha entre os indígenas é uma vergonha a respeito. Eles têm vergonha quando eles ferem algo que vai prejudicar o comum, o coletivo. Nós não. Nós associamos com humilhação. Ao ser humilhado, a gente deixa o outro ser dono de mim. O olhar do outro é mais poderoso que eu. Então, esse exercício que eu acho que o livro do Douglas, que ele tem um ensaio sobre isso que ele chama de que é saudável, uma relação saudável. Então, você falando sobre verdade do colégio, você tem tantos mais agora de encontrar parceiros. E é claro que nós corremos riscos de psicologia. Mas sem essa dimensão, não sei se a gente conseguirá um layout. Você tem trabalhado os afetos, não tem? Depois eu quero Ou então, fiquei pensando na fala da Aline. Uma coisa que eu pensei assim, que trabalhando com psicologicamente, né? A gente está como psicólogos ali, atendendo uma pessoa, e aí, como você falou, né? A gente identifica que aquilo é feito do racismo, aquele sofrimento. Mas também está misturado ali com a história singular daquela pessoa, com as relações familiares, questões que a gente sabe bem, né? Mas é justamente isso, uma coisa está ligada na outra, e a gente chega já com tudo isso na cabeça. Mas eu acho que o desafio, assim, né, o trabalho é separar como é que a gente vai atuar em cada espaço. Então, ali a gente sabe que... Eu estou falando isso, gente, eu pensei que eu também tenho muita experiência. Mas ali você identifica que aquilo é o efeito do racismo. Mas como é que esse sofrimento se manifesta naquela pessoa? Que nem, sei lá, a ansiedade, né? Um sintoma social. Quem não sofre de ansiedade? É o mal do nosso século. Mas, sabendo disso, quando a pessoa está lá no consultório e está falando das crises de ansiedade que ela tem, a gente vai pensar como é que a ansiedade se manifesta naquela pessoa. Como é que esse sintoma social, que a gente sabe da nossa sociedade doentia, se manifesta naquele sujeito ali, naquela pessoa singular, a história dela, como é que isso se dá, né? E como é que atuar ali. E aí fora também poder, na militância, em outros espaços, lutar de uma outra maneira, né? Enfim, é uma coisa que eu pensei, assim. Só que a gente não pode separar na terapia, nós não temos luta política, certo? Exatamente. Não pode separar isso. Eu vou fazer diálogo porque isso daí, ó, o Weber falava, não, você tem que separar, você é político na sua vida pessoal, na vida acadêmica você é meu. Não. Nós estamos aqui tentando buscar formas de atuar no singular, mas para quê? Para ele fortalecer o coletivo. Não é resolver o elemento, jamais vai ser. E é isso que é o mal nosso. Exatamente. E que essas questões estruturais também são singulares, né? E aí tem vários casos, né? Quem sabe identificar e dizer, pô, isso daqui é singular, e quem está ali, por exemplo, tomar um cuidado também para não transformar uma questão racial numa trama familiar clássica, sabe? Tipo assim, ou eu só escuto assim nos espaços de militância e nesse espaço individual
é a clínica tradicional que minha porta, sabe? Então, assim, tem muito mais um caminho que a gente precisa refinar isso. Esse é o desafio para vocês. Como que a gente faz essa pesquisa agora mesmo? A gente espera ser avançado e a gente agora está encontrando clínicos de diversas formas, lugares diferentes, a partir de diversas formas. E é só uma coisa de como que a gente precisa refinar essa condição da escuta, né? Senão a pessoa fica informativa, né? Escutem e assim, o machismo não é mais, a gente tem medo, desde que o positivismo chegou, não podemos mais falar em morte, princípios. A pessoa fala aqui, que Baró já falava, o Spinoza fala, é o comum, não há solução para isso sozinho, naturalmente. Fortalece o espírito, mas para quê? Essa possibilidade de fortalecer o comum, para fortalecer o medo a quem nos entender. Exato. Não tenho nenhuma solução, mas o problema seria não reconhecer o ferida do racismo. Então, trabalhar um indivíduo sem o outro, que vai terminar culpabilizando, vai terminar psicologizando, vai terminar carregando sobre a pessoa e olvidando uma ferida existente. Histórica como a viagem. Então, por suposto, é processada de diferentes maneiras. Uma pessoa afetada pode negar o racismo. Pode fazer. Senão, aquilo não se está superando. Pode afetar, mas isso não cambia que tem uma ferida existente, histórica, cultural, da desigualdade, discriminação, superioridade, pretendida, etc. Então, acho que é isso que apontava aqui. Se você esquece da ferida, pode ser o racismo, pode ser outra, pode ser a desconfiança e individualismo instalado por um neoliberalismo, que deveríamos trabalhar com uma ferida social, também psicossocial. Pode ser isso, mas se não reconhece essa dimensão, termina trabalhando na clínica, em outros espaços, como uma ferida individual, culpa do indivíduo, a sua totalmente aislado dos fatores precisamente culturais, históricos, etc. Eu acho que isso é um desafio. Como combinar? Tem que ser criativo, tem que pesquisar, tem que entender, porque as coisas não se manifestam. Marx falava disso, não? Se a realidade fosse transparente, não teríamos necessidade de conhecimento científico, chamar, não? Mas fato é que temos que identificar onde há feridas que não são do indivíduo, e trabalhar sobre essa. Eu acho que essa é a ideia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da memória, que uma questão que eu venho pensando bastante é como não cair nas armadilhas da memória, no sentido de que, assim, por necessária que ela seja, ela muitas vezes cai em uma celebração vazia de boas intenções ou de histórias oficiais que vão colocar aquela... não sei, vai colocar uma data celebrativa e vai dizer que isso é a solução para os nossos problemas. O que a gente pode fazer, o que tem sido feito, o que tem sido pensado como intervenção, como ação, para pensar uma memória de fato histórica, crítica, que não fique só nesse saudosismo do passado, mas que realmente pense em algo transformativo. Muitas brilhantes cabeças se quebraram escrevendo, falando destas coisas da história da humanidade. Não, mas não sei como fazer uma metodologia da boa memória crítica, não sei
se isso é possível, mas acho que é muito importante, primeiro, e é uma discussão que tento dar, e estive no meio dessa discussão no livro Memórias de Dor, é que o tema da memória é uma batalha. Tem batalhas das memórias, tem diferentes memórias. Você pode ter memória oficial, que pode ser absolutamente inocente. Ali primeiro, o grande cantautor venezuelano dizia que a estátua era feita nos parques para que as palomas façam as necessidades. Porque não tem uma memória oficial, mas pode não significar nada. Então, o assunto está no outro lugar, que é, por suposto, o tema das memórias coletivas, memórias das vítimas, memórias, digamos, alternativas, memórias de restauração, digamos, coisas assim, mas são memórias sem conflito. O interessante é que a psicologia, a teorização sobre memória nega isso. Ainda teorias que se consideram muito críticas, que vão falar da memória como um procedimento, como uma coisa possível, onde todo mundo pode falar, e tem métodos democráticos para estabelecer as versões, quando nós sabemos que a memória, quando implica contradição social, nunca funciona assim. Nunca funciona assim. Sempre é conflitiva. Então tem que trabalhar diferentes memórias com posicionamentos ético-políticos diferentes. E, obviamente, isso é muito, muito complexo. Por supuesto, tem políticas da memória, por suposto. Por exemplo, e eu trabalho muito no livro, qual era a política da memória da ditadura argentina? Muito fácil. Iam a eliminar uma geração completa de montoneiros e subversivos, incluindo os filhos que repartiram, e ninguém ia a lembrar, ia a desaparecer, igual que Bush em Iraque. Que importava que tinha ou não tinha armas de destruição massiva. O assunto era ganhar, e quem ia lembrar disso depois? E até Hitler falou disso. Quando ele dizia que, e quem lembra, os critica, quem lembra das matanças dos turcos dos armênios? Dizia Hitler. É um fato, não? Eliminar a população armênia, quem vai lembrar? Então, o tema são as memórias alternativas de resistência, as memórias para contrapor as memórias oficiais e o trabalho sobre essa linha. Como fazer, eu não sei. Eu não sei, não é? Mas acho que temos que olhar o assunto da memória como um assunto conflitivo e que tem sua própria lógica. Porque ainda a memória de algo se vai tornar em memória. Vamos terminar tendo uma memória da memória que, como escreveram grandes pensadores, como Walter Benjamin e outros, o passado nunca pode estar quieto. Os mortos não podem estar tranquilos, porque sempre vai ter um combate pela memória. Então, acho que é difícil falar de metodologia, como abordar isso, mas sirve para tratar de ubicar como entender este campo de memórias em disputa. A última. Não, pode falar. Eu queria só, acho que dialogar um pouco com o Marinho. E eu acho que também entra a importância, quando a gente fala dessa coisa singular e plural, a importância da cultura, né, e desse resgate histórico, que também pode se passar na memória, porque eu acho que talvez isso leve para uma coletivização. Então, eu estou na graduação, eu fiz o trabalho de conclusão de curso sobre os saraus, e nisso apareceu bastante como um momento coletivo, como uma pessoa que escreve singularmente, né, sobre suas histórias, ela vai se pluralizando, vai se coletivizando a partir das suas escritas. E eu acho que isso também
seria legal, até nos nossos saberes psicológicos, a gente se aproximar um pouco também das literaturas, das culturas que retomam a nossa história, porque a gente fala de marcas que a gente tem, né? E muitas delas, por exemplo, o genocídio, que se dá de muitas formas, e uma dessas formas é o genocídio da nossa história, da nossa cultura. Então, talvez retomar isso possa ser um caminho também para a gente repensar, né? Então, de que lugar nós somos, essa dor vem de onde, e talvez essa retomada possa até aliviar um pouco a nossa dor, de falar, nossa dor não é só minha, essa dor é de mais alguém, e alguém já escreveu sobre essa dor, e já cantou essa dor. Então, acho que também de uma humildade nossa da psicologia de se aproximar de outros saberes, né, para continuar movimentando e conhecendo mais sobre isso. Mas eu acho que nossa, está cansado. Agradecemos muito. Nossa, adorei essas memórias envolvidas, ideias fantásticas. Vamos continuar estudando. Só avisar que amanhã o Inácio vai estar lá no Conselho Regional de Psicologia, a partir das 6h30 que vai começar a atividade. Vai chamar a roda de conversa com o Inácio Douglas, Emancipação e Transformação, o que propõe as metodologias participativas. Então, quem quiser conversar sobre esse tema e quiser aparecer lá no CRT, 6h30 estamos por lá. Mais roubo do que nunca, provavelmente. Tem o ato hoje à noite do Tuca, com a Ana Bock, o Fernando Haddad, a Manuela Dávila, fica também o convite, às 19h. Quem não assinou ainda, se quiser assinar, vai ter que assinar.